Vamos então iniciando nossa caminhada aqui, a nossa quarta-feira das Donas do Tempo, compartilhando aqui então com todas as mulheres aí da tua vida, para que a gente sejam todas as mulheres que estão aqui conectadas aqui nesse nosso café, estão sempre em evolução, sempre em crescimento. E a gente traz aqui sempre esses conteúdos de forma a trazer para ti que tu possa se desenvolver e ser a dona da tua vida, protagonista da tua história e sempre trazer assim reflexões. Então eu trouxe para ti um ponto bem importante da nossa própria temática e da nossa missão aqui. Como ter mais resultados com menos sobrecarga? E esse tema eu trago por quê? Porque a gente sempre se vê, muitas vezes nós mulheres, a gente traz essa na nossa vivência, o abraçar o mundo. E a sobrecarga muitas vezes está presente no nosso dia a dia. A gente se vê às vezes sobrecarregada, se vê contagiada de tantas coisas para fazer e às vezes não dando conta de tudo, se sentindo às vezes culpada, estressada com tudo isso. E ainda mais uma rotina rápida que passa o dia, que a gente às vezes olha assim, nossa, passou o dia, eu nem vi. Então, que eu possa olhar, que tu possa olhar o teu dia e dizer, bom, esse dia eu consegui realizar aquilo que eu me propus. Para isso eu estou aqui para te ajudar. Então, juntas então nós vamos trilhando assim esse despertar, porque além de a gente principalmente saber desenvolver todo esse potencial, como é que nós vamos fazer isso? Não é só através de um conhecimento de gestão do tempo, não é só olhar para a organização externa, a gente precisa olhar para o interno. E é a partir do interno que a gente vai aflorando, vai conseguindo enxergar mais além. Então, a partir desse conhecimento, autoconhecimento, é que a gente vai chegar lá. Por isso, então, que eu trabalho muito essa questão aqui contigo, de não só olhar para a administração do tempo. A gente trabalha muito forte isso, sim, mas a gente precisa estar atenta à nossa área interna, o meu eu. Certo? Então vamos juntas aqui observar o seguinte, quando a gente fala como ter mais resultados com menos sobrecarga, a gente pode achar isso difícil de andar junto. Como é que eu vou ter resultados e também não vou ficar cansada, não vou assim ficar sobrecarregada? Que loucura é essa, Juliana, que tá dizendo? Mas é possível, por quê? Porque se a gente pensar bem, a gente olhar essa frase, a gente pode dizer assim, que muitos resultados parece que a gente vai trabalhar muito, que a gente vai ficar muito ocupada, que a gente precisa estar 100% trabalhando. E a verdade, precisa comparar o que é ocupada do que é produtiva. Porque a gente está em constante querendo se puxar muito, se puxar e fazer várias coisas durante o dia. Parece que faz 1000 coisas e não rendeu o dia. Por quê? Porque muitas vezes nesse ponto tu estava lá ocupada e não estava sendo produtiva, certo? Então a gente precisa estar atenta a esse diferencial, que isso vai te ajudar a enxergar com mais clareza. Começar agora a enxergar com mais clareza o que tu tem feito no teu dia. E a partir daí, tu vai entender e vai conseguir chegar a mais resultados. Vamos lá, então, nesse processo aqui de entender um pouco mais o que é que eu vou trazer para ti, que vai te trazer mais clareza, para que tu tenha um dia mais realizador e menos sobrecarga. Certo? Bom dia quem está chegando, a Maria também, Gabriel. Então, nós temos essa tendência a trabalhar e chegar assim a se estressar de tanto trabalhar, né?
E essa necessidade de muitas vezes querer fazer mil coisas, isso vem também de programações que a gente tem lá desde a infância. Programações que ficam registradas, não, eu tenho que fazer mil coisas para ser reconhecida. E aí, por isso, muitas vezes tu fica nesse ciclo de que às vezes tem que fazer demais e não parar e nem ter tempo nem para tu descansar. Vamos olhar então aqui alguns pontos que eu te trago para reflexão, para quem está aqui agora e para quem vai assistir depois. Bom dia, Ju, seja bem-vinda. Então, me diz aqui, quando tu percebe essas frases, olha só, por acaso, tu se sente sobrecarregada e com a sensação, às vezes, de não conseguir dar conta de tudo que precisa fazer? Já aconteceu isso contigo? Já aconteceu? Diz ali, sim ou não? Se sentiu sobrecarregada e não com a sensação de que não está dando conta de tudo o que tinha para fazer? A Nelma lá, sim. Pois então, isso é uma sensação de que a gente passa o dia lá no piloto automático, muitas vezes. E esse piloto automático acaba te sugando, te sugando. A Ju também disse sim. E aí, outra pergunta. Tu consegue, às vezes, tirar um tempo para ti mesma durante o dia? Tem dificuldade de te manter o foco? O foco é uma coisa bem importante também. Porque tu te propôs a fazer algo, muitas vezes tu começa a dispersar. Responde lá. Tem dificuldade de manter o foco? Isso é bem importante, porque a gente às vezes fica nesse vai e vem de distrações, atenção aqui, atenção ali, em distrações nossas do dia a dia, que a gente tem que atender várias coisas, a gente acaba perdendo aquilo que é para dar prioridade naquele momento. A gente começa a atender mais de uma coisa. Certo? Bom dia, Rê, seja bem-vinda. A Ju às vezes. Outra pergunta. Muitas vezes tu pode te dizer assim, eu não parei desde a hora que eu acordei até a hora que eu fui dormir. Não parei o dia inteiro. Outra coisa, tá muitas vezes ansiosa com compromissos e prazos. Os compromissos e os prazos para atender te deixam muitas vezes ansiosa. Certo? Que mais? Muitas vezes tu começa uma coisa, mas não consegue finalizar. Vai lá, começa e não termina. Isso são muitas das coisas que a gente dos fatores que acontecem no nosso dia a dia e que nos fazem nos sentirmos com essa sensação de sobrecarga e de não realização. Então e aí? Por que isso acontece, né? Porque a gente já vem com muitas programações desde a nossa infância, dizendo para nós lá, através das nossas experiências, das nossas vivências, que a gente precisa ser aquela que está sempre disponível para todos. Que se tu não faz, tu não se sente recompensada, tu não se sente aprovada. E aí vem a culpa e o medo. O que será que vão pensar também se eu não estiver aqui disponível? O medo de dizer não, porque aí tu diz, não, eu não vou poder dizer não porque eu preciso atender aquela necessidade do outro. Essas programações muitas vezes vêm das nossas vivências desde a infância com os nossos pais, com as nossas famílias, que
nos trazem aquela vivência da princesa, daquela menina que precisa ser a comportada, que precisa fazer o trabalho perfeito, que precisa acomodar tudo e a todos. Até nos filmes das princesas a gente vê isso, das princesas antigas, comparando os filmes das princesas atuais. Se a gente puder ver, ali a Renata, está disponível para todos menos para si mesma, isso mesmo. E aí a gente vê isso nos filmes das princesas, principalmente da Cinderela, por exemplo. E eu sempre amei ver a Cinderela, mas depois eu comecei a analisar os filmes e a gente vê que na época das nossas princesas, a gente via lá a Cinderela cuidando da casa, sendo mais vítima do que protagonista, certo? Por quê? Porque ela ficava lá com aquela sobrecarga de atividades e ela era a mais delicada, a mais amada até por isso, né? Então a gente se vê naquela representação daqueles personagens que nos traziam uma referência e a gente traz isso muito também para a nossa vida, além da nossa criação. E aí, com isso, a gente vê hoje princesas, né, os filmes, se tu olhar lá o filme da Moana, por exemplo, que é aquela que vai avante, a guerreira, que determinada, que planeja, que se organiza para tomar ação, que busca parcerias ali com aquele, eu não me lembro o nome daquele personagem, que ela, né, traz também pessoas para ajudar e compartilhar as ações com ela. E então o que tu normalmente faz? Tu não tira tempo para ti mesmo porque tu prioriza os outros. E hoje pode ser que tu não esteja te priorizando. Não está te priorizando. E a gente, cada uma de nós podemos entender que nós somos a pessoa mais importante das nossas vidas, cada uma com a sua prioridade. Então, tu é a pessoa mais importante da tua vida. E aí, às vezes, tu pode dizer, isso é egoísmo, Jurema, já te disse isso aqui outras vezes, mas não. Puxa, exercita, cada dia que a gente conversar aqui, exercita isso. E procura no teu dia não te culpar por pensar assim. E a base para a gente poder alavancar os nossos resultados com menos sobrecarga é a organização. Só que a organização vem também do interno para o externo. É a organização do interno para o externo. E a gente então vai nessa caminhada aqui juntas, donas do tempo, donas da vida, para que a gente possa ser donas da nossa vida, donas do nosso tempo, sermos protagonistas, a gente precisa o quê? De organização. Muitas vezes a nossa vida externa está desordenada, a gente às vezes não acha as coisas, às vezes a gente bagunça os papéis, às vezes o que acontece que tu pode estar fazendo? Tu não está se organizando, não sabe o que vai fazer primeiro, não sabe qual é o teu objetivo do dia, não sabe qual é a tua prioridade. Além disso, não sabe, às vezes, qual é a ação primeira do dia que tu vai tomar quando tu acordou. E isso pode te trazer daí menos resultados e mais sobrecarga. Porque na medida em que tu tem muita desordem, muitas coisas para atender na cabeça, e às vezes não estão no papel, mas também não estão no papel de forma clara para ti, isso também vai te trazer cansaço mental. Cansaço mental. Bom dia, Cleo. Seja bem-vinda. Então, é isso. Então a gente precisa começar a pensar em vários pontos e iniciar pelo autoconhecimento. Então eu tô aqui para te ajudar nesse sentido, a desenvolver a gestão do tempo inicialmente internamente, através do teu olhar para dentro, de te autoconhecer e entender esses programas que estão lá, essas programações mentais que estão lá guardadas,
que estão às vezes te travando, te bloqueando para avançar, e fazer reprogramações para que tu venha a ter novos resultados, trazendo contigo os teus potenciais internos. Esse é o meu trabalho contigo aqui. E que tu possa então vir a participar dos meus trabalhos individuais, mas também nos meus treinamentos, que em seguida nós vamos ter mais uma mentoria Donas do Tempo em breve aí, para a gente poder fazer esse trabalho mais aprofundado juntas nas Donas do Tempo. E enquanto isso a gente vai trabalhando aqui de forma gradual nos nossos encontros das quartas-feiras, que também vai te ajudar bastante. Mas nada melhor do que a gente estar concentrada numa mentoria em que nós vamos trabalhar um passo a passo, de forma gradual, para que tu veja o teu crescimento ser atingido e tendo mais clareza do teu autoconhecimento, dos teus passos a seguir. Isso vai fazer total diferença. Inclusive, então, aqui nós já vamos começando com alguns pontos importantes para te fazer essa pergunta. Então, realmente hoje, tu te percebe, primeira pergunta, tu te percebe a pessoa mais importante da tua vida? Essa sim é uma pergunta importantíssima. Então, reflete e traz: eu sou a pessoa mais importante da minha vida. E até meu marido aqui diz assim: eu não gosto de comemorar aniversário. E eu digo: aniversário, para mim, eu entendo, claro que ele não tem esse costume, talvez não teve essa cultura na família dele, ou enfim, eu não sei o motivo que ele não é muito assim disponível para comemorar aniversário, para fazer aquela confraternização. Ele diz: não precisa. E eu digo: mesmo que tu não goste, o dia do teu aniversário é o dia mais importante da tua vida. Porque faz mais um ano, tu teve a bênção de trilhar mais um ano e de viver mais um ano. Então, até nesse momento de pandemia, a gente tem que estar atenta a isso, né? O quanto a gente precisa estar grata por estar viva e o quê? Por isso que nós somos a pessoa mais importante da nossa vida. Porque se nós não entendermos que nós somos importantes, nós não vamos valorizar o que nós estamos fazendo e a nossa vida também, né? Então, eu me amo, diga para ti mesma, eu me amo. E aceite as tuas diferenças, as tuas, como é que se diz, as tuas imperfeições, para que tu tenha mais resultados também. Porque se tu não aceitar as tuas imperfeições, tu vai sempre achar: não, eu não fiz o melhor hoje. Passou o dia e eu não fiz o que eu precisava ser feito, e tu começa a te culpar, te recriminar, e aí então tu não vai pra frente porque tu fica olhando lá aquilo que tu errou, aquilo que tu não fez. Então, entende que tu precisa valorizar e te valorizar. Valorize-se principalmente. Nesse meu trabalho que eu faço contigo de forma mais próxima, eu trabalho muito fortemente isso. Além disso, a gente trabalha muito os valores. Quais são os teus valores? O que tu valoriza? A liberdade, a independência, sucesso, saúde, amor, conforto. Quais são os teus principais valores? Eles vão ser a base para as tuas tomadas de decisão. Porque a partir dos teus valores, tu vai identificar o que eu vou fazer hoje. Está alinhado aos meus valores? Está alinhado ao que eu quero viver? Né? É isso. Isso já vai te ajudar a ter mais clareza. Outra coisa, entender também os teus limites. Muitas vezes tu quer exigir demais de ti, te cobrar demais de ti, porque tu tem que ser aquela Cinderela lá, perfeita, aquela que dá conta e cuida de tudo e limpa toda a casa e arruma tudo e faz tudo para todos. E aí tu fica te cobrando demais. E isso faz com que tu olhe, não consiga te enxergar aquilo que tu realmente está fazendo e te valorizar. Então, outra coisa,
Tu precisa enxergar o que tu tá aceitando pra tua vida, né? O que tu tá aceitando? Tu tá aceitando uma vida de procrastinação? Tu tá aceitando desorganização na tua vida? Tu tá aceitando ser desvalorizada, apesar de tantas coisas? Então, o que tu aceita entrar na tua vida? O que tu deixa para depois e não toma a tua ação de posicionamento? O teu posicionamento é importante. Aquilo que tu realmente quer para tua vida. E não deixar para depois, amanhã eu faço essa procrastinação danada. Ela vai estar sempre aqui nos perseguindo. Vai estar sempre aí. Mas se tu deixar isso tomar conta da tua vida, tu vai estar sempre se sentindo muito mais sobrecarregada. Porque vai acumulando coisas. E quando tu vê, tu vai dizer, eu estou sobrecarregada. Mas por quê? Porque tu foi deixando para depois aquilo que precisava ser feito. Vai deixando para depois aquilo que tu sabia que precisava ser feito. E o que acontece? Para tu fazer aquilo que precisa ser feito, tu precisa ter a vontade, né? A vontade, que é o quê? É força de vontade. É vir de dentro, aquilo mesmo que seja difícil. Porque a força de vontade eu sei que isso é difícil, mas eu preciso fazer. Por exemplo, eu preciso fazer um planejamento. Eu preciso organizar a minha vida de forma escrita e às vezes isso é difícil. E quando é difícil, aí a gente não quer fazer. Porque o cérebro, ele nos comanda lá e diz, não, deixa para depois, isso é chato. Isso é muito chato. E o que é chato e difícil, a gente não quer mexer. Mas essa habilidade de desenvolver, de buscar a resolver as coisas que são difíceis, a gente trabalha também muito nessas mentorias que eu faço com vocês. Então, nós precisamos ser protagonistas da nossa vida, nós queremos isso, nós almejamos, é uma vontade nossa, é uma vontade tua, de ser independente, de ser livre para ser a mulher que tu quer ser, de desenvolver os teus potenciais. Então tu precisa sim buscar conhecer, te conhecer melhor, se autoconhecer e se permitir ser merecedora de ter os resultados, melhores resultados, com uma menos sobrecarga e mais leveza para o teu dia a dia. E essa leveza que eu trago aqui, ela vem através da disciplina, através do autoconhecimento, porque tu te conhecendo e enxergando quais são as tuas fortalezas, quais são os teus pontos fortes e quais são os teus pontos fracos, tu vai conseguir uma melhor relação de desenvolver aquilo que então está mais fraco nesse teu potencial, que de repente tu enxerga ali, bom, isso aqui eu preciso desenvolver mais. Se eu preciso desenvolver mais, então eu vou trabalhar isso e essas habilidades. E com isso eu vou ter um maior crescimento. A Rê falou lá, precisamos nos valorizar sempre, isso mesmo. É isso. A Nelma, eu amo o meu nível. Que maravilha, é isso. A gente precisa estar atenta a essas questões para que a gente venha a ter mais resultados com menos sobrecarga. Porque a gente quer trabalhar, quer abraçar o mundo e não enxerga outra coisa que é bem importante aqui, é as prioridades da tua vida. Então, durante o ano, nós estamos agora quase já, bem dizendo, a metade do ano, né? Metade do ano. E aí, quais são as tuas metas para atingir ainda nesse ano? Tu já está trabalhando nelas?
Já desenvolveu vários passos até agora? Como é que está isso? E muitas vezes tu coloca metas demais na tua vida. E essas metas são tantas que às vezes tu não te dá conta, que tu começa a te embolar e aí não sai do lugar. E aí você sente o peso de muita sobrecarga nisso aí. Então, o ideal é 3 metas grandes por ano, para que tu possa enxergar elas sendo realizadas e ter mais clareza e conseguir organizar. Além disso, durante o mês, quando o mês iniciar agora, para julho, o que tu precisa realizar nesse mês para que esse mês seja um mês que tu diga: eu consegui atingir os meus resultados? O que é que no mês de julho precisa estar lá escrito nas tuas prioridades do mês? Então vamos lá. Já começando a exercitar aqui. Já aproveita esse momento, já escreve o que tu precisa realizar e que muitas vezes tu vem deixando para depois e não toma ação porque é difícil fazer, como eu falei antes. E que vai ser feito agora no mês de julho. Então já coloca aqui para mim. Qual é a meta principal, aquela que tu já tem deixado para depois e que tu não está realizando e que tu quer realizar e sabe que precisa ser feito e às vezes se torna difícil e tu vai deixando para depois. Já escreve aqui para começar esse exercício. Escreve aqui para mim. Se não for uma frase, uma palavra. O que é para ti que tu já vai começar a alinhar para que tu venha se comprometer e realizar no mês de julho, que já está chegando por aí. Hoje já é 23, nós já vamos começar pensando a organizar esse mês de julho que vem por aí. O mês 7 já está chegando aí o nosso segundo semestre de 2021. Para nós trilharmos a nossa caminhada juntas, precisamos sim alinhar os nossos objetivos, alinhar as nossas metas. E a meta, na minha mentoria e depois os treinamentos que eu faço, a meta, ela precisa ser clara, ela precisa ser específica, ela precisa ter data. Então depois tu vai alinhar bastante isso, escrevendo com data, com prazo, com submetas para poder realizar, para poder chegar lá e colocar em ação. Porque se tu não der passos pequenos de uma grande meta, distribuir ela em passos pequenos, tu não vai chegar ao final, porque tu vai olhar, eu não consegui alcançar, aquilo lá é muito difícil, é muito grande para eu alcançar, e tu vai desistir no meio do caminho. Pode se sentir que é muito pesada, esse resultado vai ser muito longo, vai ser muito difícil, vai ser pesado e sobrecarregado. Então, se tu fizer uma meta muito grande, tu precisa dividir ela em plano de ação. Né? Então, tudo isso é bem importante. E outra coisa, o delegar também. Muitas vezes tu quer tomar conta de tudo, então nessas metas que tu vai organizar, o importante é que tu possa olhar, isso é importante, eu preciso fazer. Agora, se isso é importante, mas eu posso delegar, outras pessoas podem fazer, que tu possa distribuir essas tarefas em casa, ou na tua rede de apoio, contar com pessoas externas, parceiros de trabalho. E outra coisa importantíssima que nós desenvolvemos também e precisamos desenvolver é o hábito. Hábito até de planejar, porque muitas vezes tu não tem hábito de olhar para as tuas anotações, porque tu não está ainda organizado internamente. Aí para ti aquilo ali não faz sentido escrever. Mas na medida em que tu começar a desenvolver o hábito, desenvolver a habilidade de entrar em contato com as tuas programações, com os teus planejamentos, tu vai crescer gradativamente. Gradativamente tu vai ver ali um crescimento na tua vida. Ali, vi agora aqui. A Cleo, realizar esse meu maior sonho. Meu ex-marido achava que eu não tenho vocação, mas muitas pessoas acham que eu tenho o dom de ouvir o outro. Que lindo, Cleo.
Viu só? Então, para isso, busca já reconheceu esse teu dom. Vai aperfeiçoar, vai desenvolver, ler, estudar, escrever um plano. Se tu ainda não sabe, vai dar o primeiro passo. Dando o primeiro passo, as portas vão se abrindo, porque muitas vezes a gente não tem muitas coisas claras na vida. Eu não tinha muito claro o que eu ainda iria fazer há um tempo atrás. E aí eu sempre digo aqui, assim como a minha mentora, a Paula Abreu, o logaritmo do universo, ele diz, é que nem o logaritmo da internet, do Google, do Amazon. Tu coloca ali uma palavra e começam a surgir outras coisas para ti. Tu pesquisa sobre sofá. Daqui a pouco começa a aparecer muitos sofás de vários estilos, de vários modelos, de marcas diferentes, sei lá o quê. Por quê? Porque tu lançou aquilo ali. Então, da mesma forma, quanto mais a gente lançar aquela é a nossa intenção, mais daquilo vai aparecendo ou alinhado aquilo para que tu venha a entender e reconhecer, e aí aos poucos tu vai clareando, vai abrindo aquilo que muitas vezes tu tinha dificuldade de entender, certo? E isso que tu colocou, pessoas que não estão sendo bombeiros, que nem eu digo, pessoas que são bombeiros na nossa vida, que querem apagar o nosso fogo, são pessoas que não são boas mesmo para nós estarmos juntos. São pessoas que estão nos travando, pessoas que vão incendiar, que vão nos trazer para cima. São pessoas que nós podemos e precisamos nos estar conectadas, porque nós somos o reflexo, na verdade não, nós somos a média das pessoas e das relações que a gente está tendo. Por exemplo, nós aqui num grupo de mulheres donas do tempo, quando as mulheres se reúnem com esse único objetivo de serem mulheres mais protagonistas, mais realizadoras, são mulheres que querem ter o olhar, não o controle da vida, porque a vida não vai ser controlada totalmente por nós, porque temos o universo, Deus nos harmonizando também. Mas nós sim podemos tomar as nossas decisões, as nossas ações com base naquilo que a gente tem controle. E se a gente olhar para isso e entender, juntas, um grupo de mulheres, mais fortemente a gente anda e dá os melhores passos. Ali, ó, iniciar o curso de psicologia, que lindo, isso mesmo. Muito bom, parabéns, é isso aí. Tem que tomar as ações, começar a fazer isso se tornar realidade. Muito bem. Quem mais? Seja bem-vinda a Lu, a Vivi. E a gente vai juntas aqui trilhando esse caminho de olhar para a nossa vida e tomar as melhores decisões. E então, com base nessa nossa conversa aqui, eu te digo, resumindo então o nosso trabalho aqui de hoje, como ter mais resultados com menos sobrecarga. Principal é a organização interna, é o olhar para dentro e ter clareza do teu olhar, de quem tu é, quais são os teus valores, que tu é a pessoa mais importante da vida, quais são os teus valores, aquilo que tu prima. E com base nisso, aí tu vai trilhando o teu caminho. E aí outra coisa, o que é importante é tu olhar que muitas vezes tu tem programações lá, programações vindas desde a tua infância até os dias de hoje, nas tuas vivências, experiências, e que trouxeram crenças que muitas vezes te limitaram, que te travaram e te travam ainda hoje de avançar, como eu te disse lá, que muitas vezes tu tá lá querendo dar conta de tudo, querendo fazer tudo para todos e para ti não. Por que isso? Porque tu foi criada lá para ser aquela que acolhe, que faz tudo. E aí tu fica naquele piloto automático, querendo até ser aquela Mulher Maravilha que faz tudo. A Mulher Maravilha, ela, às vezes, olhando para ela como uma super-heroína, eu estava observando um fator que é negativo, que ela
ela não tem a vida própria, às vezes ela vive a vida, os super-heróis, enfim, né? Eles vivem a vida para os outros e esquecem, não, eles não têm aquela identidade deles, porque eles não podem mostrar, né? Então, o quanto isso a gente tem que cuidar para que tu possa aflorar aquilo que tu tem para dentro, para fora, despertar o teu potencial e ser autêntica e a partir daí poder desenvolver esses teus potenciais e ser a mulher que tu quer ser, buscando desenvolver essas habilidades como a Cleo trouxe ali, né? Se permitir desenvolver as tuas habilidades, esses teus dons, certo? E trazer então mais leveza para o teu dia a dia através de tudo isso, tanto no dia a dia quanto no ano inteiro. Porque às vezes, como eu te falei aqui, se tu buscar enxergar as tuas metas e saber determinar e acompanhar um planejamento também escrito, o que é bem importante, tu vai ter mais clareza para tu poder enxergar o que precisa ser feito e alinhar as tuas áreas da vida. Quais são as áreas que não estão sendo atendidas, que ali tu poderia dar mais atenção e não está dando, né? Tudo isso faz parte de um todo, de um trabalho com bastante desenvolvimento que a gente vai aos poucos aqui trilhando, só que nós aqui no Café Donas do Tempo a gente trabalha de forma não sequencial, com passo a passo. E nas mentorias que eu trabalho contigo, nós temos então um passo a passo, com práticas, com técnicas, com exercícios, técnicas de programação neurolinguística, que a gente faça esse trabalho de forma mais aprofundada para sim ter mais aceleração nos teus resultados, que em vez de ser com caminhos mais difíceis, a gente faz um caminho mais reduzido, de menos tempo, tu chega a mais resultados, certo? Então conta comigo. Vamos então tirar o nosso print e peço que tu tire um print de tela aqui então da nossa foto e marque lá nos teus stories @juremaguetes e entra quem não está ainda no grupo Donas do Tempo, que está lá no link da minha bio. O link da minha bio tá lá, tem vários pontos que tu pode acessar. Tem o meu Telegram, tem o grupo de Telegram, que é um canal, tem o grupo Donas do Tempo, é um grupo do WhatsApp. Quem não tem o Telegram, eu também estou ainda deixando a gente entrar lá no... Deixando não, tem um espaço lá no grupo Donas do Tempo dentro do WhatsApp. Além disso, a gente tem um canal no YouTube, te peço para que tu vá lá para te ver os vídeos lá que a gente tem, bem legais, para tu poder também ter mais conhecimento e mais desenvolvimento pessoal, certo? Ah, e te convido amanhã para nosso Café Donas do Tempo especial no Acervo Olinda, que é um café que a gente faz direto de uma casa cultural aqui de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, em que lá eu e a Lu Medina nós vamos amanhã trabalhar sobre o poder da gratidão, 7 benefícios da gratidão na nossa vida. E aí a Lu Medina vai também falar sobre as oficinas que ela está desenvolvendo, inclusive a oficina que ela, na última semana, ela trabalhou olha que linda, é uma pulseira com pedras vulcânicas, rocha vulcânica, e que ela é uma pulseira perfumeira. E também ela vai ensinar nessa oficina de hoje a fazer japamala. Hoje não, amanhã, desculpa, japamala. Então, eu estou fazendo um trabalho junto com ela, em parceria, em que eu faço as lives trabalhando essa área comportamental e ela traz bastante também disso voltado na área prática com as oficinas. E em seguida ela vai abrir vagas para as oficinas presenciais lá dentro do Acervo Olinda, e com ela, quem participar das oficinas vai ter um desconto nas minhas mentorias também, tá bom? Então amanhã eu quero que a gente se reúna e se encontre também lá no Café Donas do Tempo do Acervo Olinda. Vou aqui ler que a Cleo colocou mais uma coisa. O hábito faz o monge. Muito bem, Cleo. É isso. Eu estava colocando os hábitos, eles são a base também para que a gente consiga realizar o que precisa na nossa vida, porque a nossa vida, 40% é feita de nosso dia, 40% é hábito. Então, o que tu quer que a tua vida tenha de resultado? Tu
e alinha e começa a exercitar e coloca a rotina de repetir. E temos depois práticas, eu tenho um programa que eu trabalho, que é o Desafio Agora é a Hora. Aí em outubro a gente vai ter uma nova turma, que são hábitos. Então a gente desenvolve muito fortemente os hábitos. Também na mentoria Donas do Tempo a gente faz muito disso. Então, que a gente possa desenvolver os hábitos na nossa vida, hábitos que eu tenho até uma entrevista ali que eu dei semana passada no canal da RDC TV, da TV, e ali a gente falou um pouco sobre as rotinas, rotina matinal e rotina noturna, que são importantes para nossa desenvolvimento da nossa vida e do nosso dia a dia ser muito mais leve. Ali, Cleo, faço psicologia e tenho muitos colegas na mesma situação que tu. Olha só. Ah, o Gabriel colocou. Que beleza, psicologia é meu sonho. Vai em frente, Cleo. Vamos lá, aproveita. Olha, a Cleo disse, ele é uma pessoa tóxica, foi difícil reconhecer isso, mas hoje me sinto livre. Que bom, Cleo. Sim, a live vai ficar gravada, então depois tu assiste desde o início, tá bom? Que bom te ter aqui, que bom que todos estão aqui, todas as donas do tempo estão juntas, os homens que estão participando também são importantes para a gente trocar, e aqui a gente traz bastante exemplos práticos, falando sempre no enfoque feminino, mas que os homens estão convidados também para passar aqui com a gente e ouvir também esse lado feminino, que é bem importante. Então aqui, ó, vamos tirar um print da nossa live, do nosso café hoje, para nós termos mais resultados na nossa vida, com menos sobrecarga. Coloca lá qual é a palavra que te chamou mais atenção, uma frase que te chamou mais atenção para esse nosso encontro de hoje. E @Jurema Guedes. Aí... E depois vai lá e comenta nessa live lá e manda pra mulherada, para que mais mulheres venham ser donas do tempo, donas da vida. Não esquece de entrar no grupo do WhatsApp, no canal Telegram também, que tá lá no link da minha bio, tá bom? E amanhã, Café Donas do Tempo, às 6 horas da tarde, lá do Acervo Olinda junto contigo, tá bom? Convida a mulherada também para amanhã. Beijo, fica com Deus. Boa semana para nós, com muita realização e sucesso!